aula do dia 22 de setembro, né? Nossa aula que mudou de horário, mas só hoje, tá, pessoal? A partir de semana que vem, a nossa aula volta ao nosso horário habitual, para as 11 horas, né? Como o Glauco já explicou para vocês, só hoje, né? Por conta da live que a gente vai ter de física às 10 horas. Por isso que a gente teve essa mudança dos horários, tá? Então, galera, o que nós vamos fazer hoje, tá? Semana passada eu falei sobre nomenclatura de hidrocarboneto, né? E nessa semana, o meu objetivo é que a gente possa compreender melhor as regras de nomenclatura, né? Então, por isso eu preparei uma aula somente com atividades. Óbvio que a gente vai dar uma retomada, né? Então, eu vou falar novamente o que a gente já falou na semana passada e na aula anterior. Mas hoje, o nosso objetivo é, de fato, só exercitar, tá bom? Então, vamos lá. Só que antes, né, como vocês sabem, a gente vai retomar, então, alguns dos conceitos que a gente vem falando, certo? Então, a gente está falando sobre química orgânica de uma forma geral, né? A gente iniciou o estudo dessa parte da química. E a química orgânica, ela é, então, a parte, o ramo da química, vamos dizer assim, que estuda todos os compostos de carbono. E o carbono, ele é um átomo tetravalente, né? E tetravalente significa, né, o próprio prefixo aqui, né, ó, tetra lembra o número 4 para vocês, né? Então, significa que ele tem 4 valências, ou seja, ele pode fazer até 4 ligações, sendo que essas ligações podem ser simples, duplas ou triplas, né? Como a gente já viu. E nos compostos orgânicos, o que a gente tem ali é o compartilhamento de elétrons, portanto, as ligações realizadas entre os átomos de carbono com os átomos de hidrogênio, enfim, são ligações covalentes, onde há compartilhamento de elétrons. E, mais especificamente, a gente está estudando dentro da química orgânica uma classe que se chama hidrocarbonetos. E os hidrocarbonetos, como também o próprio nome já diz, ele é o estudo de compostos que só tem hidrogênio e carbono na composição. E aí, pessoal, eu tenho aqui o primeiro slide que eu mostrei para vocês sobre a nomenclatura, né? Como que a gente vai dar o nome para os compostos orgânicos. Então, é essa estrutura aqui, né? Que a gente já viu, né? Mas não custa relembrar. Então, a gente tem aí a estrutura de prefixo, intermediário e sufixo. O prefixo é o que eu vou usar antes, é o começo da palavra, vamos dizer assim, que ele vai te mostrar quantos átomos de carbono tem ali naquela cadeia, tá? Lembrando que cadeia carbônica, ela nada mais é do que a sequência entre os átomos de carbono ligados. Então, eu inicio o nome do meu composto orgânico mostrando quantos átomos de carbono tem ali. O meu intermediário indica que tipo de ligação que eu tenho, né, o meio da palavra, e o final da palavra, que é o sufixo, vai te indicar a função que aquele composto pertence. Como a gente só está estudando o hidrocarboneto por enquanto, eu só vou mostrar um tipo de sufixo para vocês. E aqui, pessoal, ó, as nomenclaturas utilizadas, né, que também já mostrei para vocês. Então, o número de carbonos, quando eu tiver um carbono, eu uso o prefixo met. Quando eu tiver 2, et. 3, prop, but. E a partir dos 5 carbonos, a gente vai usar os prefixos que vocês já conhecem lá da língua portuguesa. Penta, hexa, hepta e assim por diante, tá? Mas então lembra, é um mantra, tá? Met, et, prop, but, tá bom? Que são para 1, 2, 3 e 4 carbonos. O intermediário, né, o meio da minha palavra vai indicar que tipo de ligação que eu tenho ali, né? Se eu tiver só ligações simples, eu uso AN. Se eu tiver uma dupla, eu uso EN. Se eu tiver uma tripla, eu uso EN. Desculpa. E, pessoal, se eu tiver duas duplas, eu uso DI, EN, tá? Não falei isso, mas
Se aparecer, significa que tem duas duplas. E como eu falei para vocês, o sufixo vai me indicar a função, e agora a gente está falando de hidrocarboneto, então o sufixo que a gente usa é a letra O. E aqui, pessoal, isso aqui foi o que eu falei na aula passada já, tá? A nomenclatura de cadeias fechadas. Então é o seguinte, quando eu estou falando de cadeia carbônica, eu posso ter ela normal, aberta, tá? Ou fechada, tá bom? Como o próprio nome já diz, uma cadeia fechada, ela vai formar um ciclo. Então, eu posso chamar também de cadeia cíclica, tá? E aí, quando eu vou dar o nome para essa cadeia, a única diferença é que eu vou usar a palavra ciclo antes, tá vendo? Tá? Então, aqui nessa substância, por exemplo, eu tenho quantos carbonos? Ó, 1, 2, 3. Met, et, prop. Portanto, o prefixo que eu vou usar é o prop, porque ele vai me indicar que a gente tem 3 carbonos, certo? O an. O que significa o an? Que só tem ligação simples entre os carbonos, né? E o O no final, que é o hidrocarboneto. Gente, vocês sabem que tá meio feio, né? Mas... E o ciclo para mostrar que a gente tem uma cadeia fechada, tá bom? Então, toda vez que eu tiver uma cadeia fechada, eu vou seguir as mesmas regras de nomenclatura que eu acabei de falar, só que antes de colocar o nome, eu vou usar a palavra ciclo para mostrar que ela está fechada, tá? E também, né, quando eu tiver dupla ligação ou tripla, eu não preciso colocar o número. Isso é aonde está, né? O número do carbono onde está a dupla ligação. Eu só faço isso se a minha cadeia for aberta. Se ela for fechada, eu não preciso colocar, tá bom? E depois a gente veio com as cadeias ramificadas, né? Então, um radical, né, uma cadeia ramificada, é aquela que tem 3 extremidades, tá? Então, ela tá retinha assim, mas tem alguma coisa ramificada nela. Essa ramificação a gente chama de radical. E o que é o radical? O radical nada mais é do que uma substância orgânica que perdeu um átomo de hidrogênio e, portanto, ela está com uma valência livre. Ou seja, está ali disponível para fazer uma ligação, tá? E como que eu vou dar um nome para esses radicais? Usando os mesmos prefixos de número de carbono. Quais são eles? Met, et, prop, but, pent e assim por diante, tá? Só que para mostrar que é um radical, eu vou colocar I e L no final. Então, com um carbono, o radical tiver um carbono, eu chamo de metil. O radical que tiver 2 carbonos, eu chamo de etil. 3, propil, e assim por diante, tá? E como que eu faço para dar o nome de uma cadeia ramificada? A primeira coisa é a gente identificar qual é a cadeia principal, tá? Então, a cadeia principal vai ser a maior sequência que eu tiver de átomos de carbono, independente se ela está em linha reta ou não. Nesse caso, ela até está em linha reta, tá? Então, a minha cadeia principal é essa aqui, certo? E depois eu vou identificar o radical que eu tenho, tá certo? Qual é esse radical aqui? O que sobrou pendurado na minha cadeia? Se tem um carbono só, como que é o nome dele? Desse radical aqui? Cadê vocês? Um bate-papo. Muito bem, é isso aí. Deixa eu voltar aqui na... Vamos abrir o bate-papo aqui. Isso, então esse daqui é o metil, certo? Aí agora, eu vou identificar em qual carbono ele está.
Se ele está no carbono 1, 2 ou 3. Na verdade, aqui, independente do sentido que eu for enumerar, está sempre no carbono 2. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, 3, né? Qual é o radical que eu uso para indicar quando eu tenho 3 carbonos? Qual radical eu uso para indicar que eu tenho 3 carbonos? Ó, pró, isso mesmo. Então, eu vou começar lá, ó. O radical, ele tá onde? 2 metil prop, porque são 3 carbonos. Só tem ligação simples, ano, íon no final. Então, essa substância aqui é o 2-metilpropano, tá? Agora, esta daqui, que foi o finalzinho da nossa aula na semana passada, tá bom? Essa daqui, ó, ela tem, além de um radical, ela tem uma dupla ligação, tá? Mas a gente vai fazer normalmente os passos que a gente já sabe, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é indicar qual é a minha cadeia principal. Então, a cadeia principal é aquela que contém a maior quantidade de átomos de carbono, tá? Então, a minha cadeia principal, qual que vai ser? Existem duas possibilidades aqui. Eu pegar essa cadeia que está em linha reta, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver com o cursor do mouse. Então, eu poderia pegar essa cadeia que está em linha reta aqui, ou outra possibilidade é eu vir aqui, ó, e fazer um L, tá vendo? Mas, se eu fizer esse L aqui, ó, vai dar uma quantidade menor de carbono. Então, é por isso que a minha cadeia principal é essa que está em linha reta, tá? Então, essa daqui é minha cadeia principal. E aí, sobrou alguma coisa pendurada aqui nessa cadeia principal, certo? Portanto, esse CH3 aqui é o nosso radical, é a nossa ramificação. E é o mesmo radical do slide anterior, né? Ele só tem um carbono. Então, esse radical aqui é o metil. Então, eu vou circular ele e já vou dar um nome para ele, beleza? O nosso próximo passo é enumerar a cadeia carbônica para a gente identificar onde que está o radical e, nesse caso, também identificar onde está a dupla ligação, tá bom? Lembra, eu sempre vou fazer essa contagem de modo a obter os menores números possíveis. Então, eu vou contar nos dois sentidos, tá? Mas aqui está muito claro para a gente, ó, que eu vou ter a menor numeração indo da esquerda para a direita, certo? Então, eu vou vir aqui e enumerei, tá certo? Então, vamos ver, ó. Onde que está o metil? Em que carbono que ele está? Ele está no carbono 4, certo? Então, eu vou vir aqui e escrever. 4. Que radical que é esse? Metil. 4, metil. Aí, agora eu vou ver, ó. Qual é essa cadeia principal aqui? Beleza. Só que na minha cadeia principal, eu tenho uma dupla ligação. E essa dupla ligação começou em que carbono? Começou no carbono 3. Então, vou vir aqui e colocar o 3 para indicar onde tem essa dupla ligação. Agora, eu vou seguir aquela regra. Quantos carbonos eu tenho? 8. Qual é o prefixo que eu uso para 8, para o número 8? Qual é? Octa. Isso mesmo. Oct, né? Aí o meu intermediário, ele vai me indicar o tipo de ligação que eu tenho aqui, né? Eu tenho só ligação simples? Não, a gente tem uma dupla. Então, o intermediário que eu vou usar para ligação dupla é
Qual é o intermediário que a gente usa para dupla? En, muito bem. Então, vou colocar o En aqui. E o O no final, porque só tem hidrogênio e carbono, tá? Então, essa substância aqui é o 4-metil-3-octeno, tá bom? E aqui, pessoal, ó, é para se eu tiver uma cadeia ramificada e for num ciclo, tá? Eu sempre começaria a contar pela ramificação na cadeia fechada, tá? Por isso que quando eu tiver um radical numa cadeia fechada, eu não preciso colocar o número de carbono onde que ele tá bom? Eu só vou escrever que tem um radical, tá? E o nome da substância. Então, aqui, ó, a minha cadeia principal, quando eu tiver um ciclo, quando eu tiver uma cadeia fechada, sempre a minha cadeia principal vai ser o ciclo, tá? Então, aqui é a nossa ramificação. Então, esse radical, como a gente já falou, só tem o carbono, metil, certo? Aí, aqui, ó, como eu disse para vocês, a gente não vai colocar onde que ele tá. Por que que a gente não coloca? Porque ele sempre vai ser o primeiro carbono, tá? Então, assim, não faz diferença o número que a gente vai colocar, porque se ele é um ciclo, ele está sempre se movimentando, rotacionando. Então, o número do carbono não tem importância, não tem influência aqui, tá? Aí agora a gente coloca um hífen no metil e a gente vai dar o nome para a cadeia principal, tá? Então, a minha cadeia principal, ela é fechada. Então, eu já vou começar com a palavra ciclo, tá? Agora eu vou ver. Quantos carbonos tem aqui? 4. Prefixo para 4 carbonos, o que eu uso mesmo? Para 4, but. Então, ciclo, U. Só tenho ligação simples, AN. E o O no final, tá? Metil, ciclo, butano. Beleza? Agora, aqui, pessoal, ó, eu tenho mais de um, né? Eu vou ter 2 radicais. Aí sim, eu preciso mostrar onde que eles estão. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou começar enumerando em ordem alfabética, tá? Aí é o seguinte, ó, aqui, os 2 radicais que eu tenho um carbono e 2 carbonos. Então, com um carbono, eu tenho metil. Com 2 carbonos, né? Met, et. Então, 2 carbonos é etil. Então, portanto, na hora da minha contagem, quem que vai ficar como sendo carbono 1? O do etil, tá? E aí, a gente vai numerar de modo que o metil, né, ele vai receber o carbono número 2, tá? Por que eu não faço a contagem em outro sentido? Porque senão aí o metil ele vai ficar com um número maior, tá bom? Mas é o seguinte, tá, gente? Isso aqui, ó, essa outra aqui, não acontece tanto, tá bom? O que acontece mais é uma ramificação só, mas essa é a regra que a gente tem, tá bom? Se eu tiver uma ramificação só na cadeia fechada, eu não indico o número onde ela está, tá bom? Se eu tiver mais de um radical na cadeia fechada, eu vou começar a minha contagem por aquele radical que vem primeiro na ordem alfabética, tá bom? E agora sim, nós vamos para as nossas atividades. Olha só, falei bastante já, né? Então, agora a gente vai fazer junto, beleza? Então, eu coloquei 2 formas de atividade aqui, que é o que aparece mais, tá? Em questões, assim, de vestibulares. Esse tipo de questão, pessoal, aparece bastante em segunda fase, tá? Em primeira fase, assim, para dar nome e tal,
não aparece tanto. Aparece mais a questão das funções, que a gente vai ver na próxima aula. Mas, em segunda fase, aparece mais desse estilo aqui que eu vou fazer com vocês agora, tá bom? Então, no primeiro slide que eu coloquei para vocês, eu fiz o seguinte, eu dei o nome para a gente poder desenhar a fórmula estrutural. Lembra que a fórmula estrutural é aquela que eu vou colocar com os risquinhos as ligações que eu tenho, tá bom? Então, vamos começar aqui pela letra A. 3-etil-pentano, tá? Eu aconselho vocês ir separando a palavra, tá? Para a gente identificar como que a gente vai fazer isso, tá bom? Então, ó, etil. Etil é o que mesmo? Na cadeia carbônica, esse I e L no final indica o quê? O que é etil? É um? O que é o etil? Etil é um radical. Só que o et, ele indica quantos carbonos? Ó, vou separar a palavra. O prefixo et indica quantos carbonos? 2. Então, aqui, ó, 2C. Então, ó, no terceiro carbono, eu vou ter um radical e esse radical tem 2 carbonos, tá? Beleza. Agora eu vou para a palavra. Ó, pente. Pente indica quantos carbonos? Sim. Muito bom, muito bom. Tô gostando. 5 carbonos. O meu AN. O que indica o AN? Só tem ligação simples. Gente, no caderno de vocês vão fazer mais bonito do que isso, eu tenho certeza, tá? Vocês sabem que aqui a coisa é mais difícil para escrever, né? Tá? Só tem ligação simples e o O de hidrocarboneto. Então, o que nós vamos começar a fazer? Nós vamos desenhar essa coisa linda, maravilhosa, que é o 3-metilpentano. Então, vamos começar. 5 carbonos. Desenho meus 5 carbonos. 2, 3, 4, 5. Beleza. Só tem ligação simples, só vou completar aqui. Depois com hidrogênio, né? Só que no terceiro carbono eu tenho um etil. Aqui, pessoal, tanto faz, tá? A ordem, eu escolho onde eu começo a minha contagem. Se eu que estou montando a estrutura, eu vou escolher. Então, 1, 2, 3. Então, no terceiro carbono tem a nossa ramificação. Essa ramificação é o radical etil. Então, et, met, et. 2 carbonos. Então, vou vir aqui e desenhar os meus 2 carbonos, tá bom? E agora a gente só completa com o hidrogênio, tá? Então, aqui, ó. Uma ligação, 3 hidrogênios. 2 ligações, 2 hidrogênios. Lembra que eu tenho que chegar em 4 ligações, né? Então, se eu tenho 2 para chegar em 4, falta 2. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, só vou colocar um H. Aqui eu tenho 2 ligações, 2 hidrogênios. Uma ligação, 3 hidrogênios. Uma ligação, 3 hidrogênios. 2 ligações, 2 hidrogênios. Tá? Então, essa aqui é a estrutura da letra A. 3-etilpentano. Beleza? Tudo bem aí? Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Bom, vamos lá. Letra B. 3-etil, 2,2-dimetiloctano. Beleza. Vamos por partes.
Começa aqui do final, ó. Octano. Octa indica quantos carbonos? Vamos começar desenhando aqui. Oct indica quantos carbonos mesmo? 8. Então, vamos colocar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem ligação dupla? Aqui, ó. An só indica que só tem 5. Então, não vou me preocupar com essas ligações, vou deixar assim mesmo. Beleza. Agora a gente vai olhar o que a gente tem antes, né? Então, vamos lá. 3-etil. Etil é um radical também, né? O I e L no final é o que indica isso pra gente. Et são 2 carbonos, certo? Então, aqui no terceiro carbono, eu vou colocar um etil. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3. Então, vamos colocar um etil aqui. O et lembra que são 2 carbonos. 2 hidrogênios, tá? Beleza. Depois, ó, 2 de metil. Gente, o que lembra esse prefixo para vocês aqui? Di. Em questão de número, tá? Se eu estou falando de alguma coisa, tá? De, tri, indica quantas vezes eu tenho ali, tá bom? Vocês estão vendo que o número 2 apareceu 2 vezes? Então, indica que eu tenho 2 metil no carbono 2, tá? Lembrando que met é o prefixo para um carbono. Então, o que vai acontecer? No carbono 2, eu vou colocar 2 metil, tá? De metil. Vamos voltar aqui. Ó, então, se esse é o 3, o meu 2 só pode ser aqui. Então, vou vir aqui e vou puxar 2 metil nesse carbono. Então, aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. 10 minutos. Então, aqui tem metil e aqui tem outro. Tá? SH3, CH3, tá bom? Pessoal, aqui é só colocar os hidrogênios, tá bom? Só repara nesses dois aqui, ó, que esse carbono já tá fazendo 4 ligações, não vou colocar. E esse aqui tá fazendo 3, tá? Vou deixar para vocês completarem, tá bom? É só completar aí. C. Metilciclobutano. De novo, vamos lá. Metil é um radical que tem quantos carbonos? Um carbono só, tá? Ciclo é uma cadeia fechada, né? Fechada. But indica quantos carbonos mesmo? 4. Então, aqui eu vou desenhar um ciclo com 4 carbonos, onde eu só tenho ligação simples. Então, vou desenhar aqui, tá? 1, 2, 3, 4. Eles estão formando um ciclo. E em algum carbono que eu quiser, eu vou desenhar um metil. Eu vou puxar a minha ramificação de metil. Então, é um CH3, né? Que só tem um carbono. Aí depois é só completar com hidrogênio aqui, ó. H2, H2, H e H2. Tá bom? Pessoal, esse daqui, então, é a atividade. Galera, depois eu vou disponibilizar o slide com essas anotações, tá? Fiquem tranquilos. E agora, pessoal, o contrário, tá? A gente tem aqui
a substância em si, eu dei a estrutura para vocês, e agora vocês vão ter que me dar o nome, tá? Então, vamos começar aqui pela letra A, né? Vocês estão vendo que é uma figura geométrica, né? Portanto, está representando uma cadeia carbônica através da fórmula de linha. E lembra que em cada vértice representa um átomo de carbono, tá bom? Alguém consegue me dizer assim, qual é o nome dessa substância da letra A? Isso. Vamos lá. 5 carbonos, né? Beleza. Só que ela é fechada. Então, qual que é a palavra que eu uso antes para quando a cadeia é fechada? Isso. Então, como que fica o nome? Alguém fala no microfone para me deixar feliz? Eu quero ouvir, além de ler. Vai, alguém fala aí para deixar meu dia melhor, por favor. Por favorzinho. Tem que deixar meu dia feliz. Mas tudo bem, vocês escreveram no chat, vai. Vou me Fico contentar. tentando. Ah, bom, muito obrigada, muito obrigada. O Carlos falou? Muito Aham. obrigada, para deixar meu dia feliz. É isso mesmo, tá, gente? Esse daqui é o ciclo pentano. Mais difícil escrever aqui. Ó. Beleza. Agora vamos para a letra B, tá? A letra B, como vocês podem ver, é uma cadeia ramificada. Como que eu sei disso? Ela tem mais do que 2 extremidades. Ela, na verdade, tem 4 extremidades aqui. Então, como que eu começo? Fazendo o quê? Achando a cadeia principal. A minha cadeia principal é aquela que eu tenho a maior quantidade de carbono. Então, o que eu vou fazer? Vou circular ela aqui, tá bom? Circulei, é a que está em linha reta. Beleza. Sobrou fora da minha cadeia principal as minhas ramificações, tá? Esses radicais, eles são iguais, né? É um CH3 aí. Como que é o nome desses 2 radicais mesmo? Como que é o nome desses 2 radicais aqui? Metil. Tá. Beleza. Então, esses 2 são metil. O que eu vou fazer agora? Vou numerar a minha cadeia. Então, vou colocar números. Pessoal, se vocês olharem, vai dar na mesma o sentido que eu colocar, tá? Então, vou começar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Então, ficou um radical no carbono 2 e outro radical no 5. Se eu começasse no outro sentido, também seria esses números, tá? Então, por isso que a gente vai usar dessa forma. Então, como que eu começo aqui, ó? Como que fica? Eu acho que vocês conseguem fazer o nome dessa também. Vai, escreve aí no bate-papo. Vocês conseguem sim. Como fica? O final é esse mesmo. Então, ó, final aqui, ó, 6 carbonos, X. Só tem ligação simples, senhor, fixando, tá? Só que eu tenho radical, então eu preciso mostrar esses radicais, tá bom? Onde que tá os meus radicais? Eu tenho radical. Só que esses 2, eles são iguais, não são? Então, eu não vou escrever metil 2 vezes. Eu vou usar um prefixo, que é o prefixo que eu usei no anterior, né? Então, vai ser 2, 5, um hífen, tá? Dimetil. Por que dimetil? Porque eu tenho 2 metil. Dimetil. Fixando, tá?
2,5-dimetilhexano. Beleza, gente? Beleza? Ficou meio feio aqui, mas tudo bem. Agora, a gente tem aqui a letra C. A letra C, a gente tem uma ramificação também, aliás, duas ramificações, e nós temos uma insaturação, tá? O que é insaturação? Quando a gente tem na cadeia ligações duplas ou triplas. Então, a gente vai começar encontrando aqui a cadeia principal, né? A cadeia principal, neste caso, olha, o que a gente poderia fazer? A gente poderia pegar L em linha reta ou fazer esse L aqui, ó. Se eu fizesse esse L, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas em linha reta, vamos ver quantos que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que assim, pessoal, nesse caso, a gente vai deixar ela em linha reta por conta do radical aqui que eu vou ter, tá? Vamos pegar esse aqui em linha reta. Bom? Quais radicais sobrou aqui fora? Sobrou 2 radicais. Esse CH3, como que é o nome dele? Quando eu tenho um carbono só, é o nosso metil, certo? Esse outro radical aqui, eu tenho 2 carbonos. Como que é o nome dele? Etil. Pessoal, ó,